Você tem um Deus que te vê. Já parou para pensar nisso? Que o nosso Deus, todo soberano, todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, ele para prestar atenção na nossa vida? Sim, ele faz questão de inclinar os seus ouvidos, seu coração, seus olhos para nos ver. Você tem um Deus que te vê. E no devocional de hoje, inclusive, já pega aí teu chá de vergonha na cara e vem comigo, porque hoje nós vamos realmente abrir os nossos olhos para ver o cuidado de Deus e a bondade dele na nossa vida. Então pega aí teu chá de vergonha na cara, porque a gente vai ler juntas esse texto aqui. Tá lá em Isaías 41. Olha só que linda, peguei uma Bíblia diferente hoje, ó. Essa Bíblia aqui se chama Para um Tempo Como Esse, é uma Bíblia da Viviane Martinello. É uma Bíblia enorme, gente, ó, grandona, mas é linda, linda, linda. Tá, eu vou deixar até o link dela aqui em algum comentário, porque eu sei que depois vocês ficam me pedindo. Olha só que linda. Isaías 41, versículo 10, vai dizer assim: não tema, porque eu estou com você. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Gente, esse versículo é lindo, porque ele começa falando, não temas. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a gente é ser humano medroso. Deus sabe o quanto o medo tem o poder de nos paralisar, de viver os sonhos, de viver o propósito, de viver nosso chamado. Sabe? Eu tenho certeza que a coisa que mais te paralisa hoje em dia, na verdade, deve ser o medo e a preguiça, né? Por isso que a gente toma nosso chazinho de vergonha na cara, pra gente mandar a preguiça embora. Mas às vezes o medo, ele não sai assim, dessa forma. O medo, ele só vai embora a partir do momento que a confiança chega. E é por isso que tem um versículo, eu não vou lembrar agora onde fica, vou colocar aqui na tela, mas diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. E é exatamente esse ponto que o Senhor está falando. Para você parar de ter medo, para você parar de temer, você precisa entender o meu amor. E você não precisa entender o meu amor por completo, porque eu acho que é impossível nós entendermos o amor completo que Deus tem por nós. Mas nós precisamos nos abrir para esse amor. Dias atrás eu estava conversando com o Espírito Santo sobre uma pessoa em específico, sabe? E eu ali conversando, falando, Deus, trata o coração dessa pessoa, vai ter com ela, Senhor Jesus, convence ela do pecado, da justiça, do juízo, porque a minha parte eu tô fazendo e eu sei que a sua parte ela é a mais importante. Eu posso falar com a pessoa, eu posso ficar insistindo para ela ir para a igreja, eu posso ficar insistindo para ela fazer devocional, eu posso insistir para ela conhecer Jesus, seguir Jesus, obedecer a Jesus, mas somente o Espírito Santo tem o poder do convencimento. E aí eu lembrei de uma frase de C.S. Lewis, que até coloquei aqui para não errar, que diz assim, cadê a frase? Deus não quer algo de nós, ele simplesmente nos quer. Deus, ele não quer algo de nós, ele simplesmente nos quer. Não adianta a gente ficar insistindo em dar coisas para o Senhor que ele nunca pediu. Sendo que, na verdade, ele só quer nós. Quando eu olho para... Vamos voltar lá em Abraão, tá bom? Quando eu olho para a história de Abraão e Isaac subindo a colina para cumprir a vontade e o desejo do Senhor, eu só penso numa coisa, que na verdade, enquanto Abraão achou que Deus estava pedindo Isaac, na verdade, Deus estava pedindo a Abraão, o coração de Abraão, a obediência de Abraão. Então, toda vez que Deus nos pede para fazer algo, na verdade, Ele não está pedindo exatamente aquela coisa para gente. Ele está pedindo a nossa obediência. Ele está pedindo o nosso coração. Segunda Reis 10, versículo 15, é o versículo da minha vida. Eu amo esse versículo que diz: tens o teu coração sincero para comigo, como o meu coração é sincero para contigo. Porque todas as vezes que Deus nos pede algo, na verdade, Ele está nos pedindo um coração
sincero como o dele é sincero para conosco. E nesse versículo de Isaías 41, a gente consegue ver exatamente esse ponto, porque ele começa falando sobre o nosso medo, e ele tá falando, e ele reafirma, porque eu estou com você. Minha querida, eu estou com você, eu te vejo. Tá vendo a tua fase da maternidade, que é uma fase super difícil, onde você tá se sentindo perdida, louca, inconstante, infiel ao Senhor, com vontade de ligar o teu marido, não sei você, mas eu tinha muita vontade disso. Sai! Sai de perto de mim! Né? Parece que uma pessoa a mais que tá me atrapalhando, vontade de chutar, não, vontade de chutar o pau da barraca, a barraca, quem tá dentro da barraca, explodir a barraca. É uma fase muito doida. Mas vou te dizer pra você, eu fiquei 3 meses, exatamente 3 meses, com um bebezinho no meu colo, morrendo de cólica. E ali eu descobri que Deus me via. Ali naquele momento eu lembro assim da Manu gemendo de dor no meu colo. E eu cantando, porque sim, a minha voz e taquara rachada servia para alguma coisa. Para acalmar minha filha. E eu me emocionava demais quando ela simplesmente dormia no meu colo. Ai, que delícia, que fase gostosa lembrar, né? Porque vivenciar aí é outra coisa. Às vezes eu não sei que fase você tá, talvez você esteja vivendo uma doença, um processo difícil. E mesmo assim, deixa eu te lembrar, Deus te vê. Deus te vê. Eu pensei hoje o dia inteiro numa música que eu escutei muito na adolescência com a minha mãe, colocando Lauriette, assim, no talo pra gente ouvir lá em casa. E eu não vou lembrar exatamente a música, mas diz assim: tem um Deus que do alto céu te vê e sabe bem porque o teu sorriso se apagou. Se você se sente preso no deserto ele diz: aqui estou. Sabe? E eu sei que deve ser uma música cheia de heresias e tal, e altos e baixos, e vitórias e tal, mas exatamente essa parte o Espírito Santo tocou muito no meu coração hoje, para falar com vocês sobre isso. Tem um Deus que do alto céu te vê. E ele sabe porque o seu sorriso se apagou. Sabe? E tem outra música do Arraiz que eu gosto muito, que nos momentos de tristeza e melancolia eu coloco, que diz: eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Sabe? Porque às vezes a gente pensa assim: Deus não tá vendo a situação que eu tô enfrentando, o problema que eu tô enfrentando, as contas que eu tenho para pagar, a dívida lá no Serasa, o quanto eu preciso de uma casa, o quanto meu filho isso, minha família aquilo outro, meu emprego não sei o quê. Ei, Deus te vê. Deus te vê. Deus me vê. Deus me vê. Deus vê você também, sabe? Então, às vezes a gente pode até se sentindo tão sozinha. Mas mesmo assim, ele fala: não temas, porque eu estou com você. Eu sempre estarei com você. Eu sempre estarei com você. E aí o versículo continua assim: não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. E eu lhe dou força, sim, eu te ajudo. E eu te seguro com a minha mão direita da minha justiça. Eu te ajudo. Eu gosto muito dessa partezinha. Eu te ajudo. Tá com dificuldades? Chama o pai. Tá se sentindo sozinha? Chama o pai. Tá com vontade de chorar? Chora no colo do pai. Tá estressada? Vai lá no teu pai e conta o que tá acontecendo. Tá triste, magoada, constrangida, vontade de socar alguém? Vai lá no teu pai e conta pra ele. Deixa eu contar um recorte aqui. Esse tempo atrás aconteceu uma situação na minha vida que eu fiquei muito chateada com uma pessoa, tá? E eu sou colérica, então eu sou daquela que guarda mágoa, tá? E aí, eu demoro muito, na verdade, sim, não é que eu guardo mágoa. Eu demoro mais para processar aquilo que aconteceu. Aprendi. Estou aprendendo. E aí, eu fiz algo e tudo mais para perdoar essa pessoa, tal. Foi um processo para mim muito grande. Mas eu sabia que biblicamente essa pessoa estava muito errada, muito errada. E eu sei que o salário do pecado é a morte, né? Então, eu orei muito para que o Senhor trouxesse salvação e redenção sobre a vida dela, sobre essa situação. E há uns tempos atrás, faz tempo já,
essa pessoa passou por um deserto. E naquele momento, eu senti que realmente era fruto do pecado dela. Sabe, então, Deus, ele te vê, minha querida. Às vezes a gente acha, a gente fica cantando por aí, porque meu advogado é o meu Senhor, e a gente não acha que Deus vai realmente cumprir a sua justiça. Mas Deus é um Deus justo. Então, tanto comigo, tanto para o outro, tanto para você. Então, se nós vivermos uma vida no pecado, vai chegar uma hora que a conta chega. E eu não estou falando isso para os outros, para você ficar preocupadinho com o pecado dos outros. Não estou falando isso para você se preocupar com o seu pecado. Para você começar a ver o quanto Deus está cuidando de você e começar a ser mais agradecida por isso. E pecar menos. E desviar menos da vontade do Senhor. Porque quanto mais nós nos afastamos do Senhor, mais nós pecamos, mais nós vamos contra a vontade do Senhor e mais nós vamos sofrer as consequências disso. Então não adianta você estar longe de Deus e querer as bênçãos do Senhor. Pode ser que uma ou outra venha a partir de uma colheita que você fez há muito tempo atrás. Mas de repente, a tua semeadura, se a sua semeadura começa a mudar, a sua plantação, a sua colheita também vai começar a mudar. Então comece a prestar atenção naquilo que você está colhendo no reino de Deus, se é que você me entendeu isso. Porque de fato nós precisamos começar a prestar atenção naquilo que nós estamos plantando no nosso relacionamento com Deus. Deus vê a nossa semente. Deus não é bobo de achar que você não está dizimando, você não está ofertando, e como é que ele vai te abençoar, sendo que você não consegue abrir mão de uma pequena parcela de um valor. Natália, meu Deus, você está trazendo um peso de dízimo na internet. Não, gente, eu tô falando da palavra. Tô falando da palavra, gente. Tá com dúvida? Vai lá pra palavra, ó. Grandona aqui pra você ir lá. Leia. Presta atenção. Não é pra você acreditar em mim. É pra você acreditar no Senhor. É pra você acreditar na palavra do Senhor. Porque Deus presta atenção, sim, naquilo que nós estamos depositando aos pés dele. E tudo aquilo que nós vamos depositar, nós vamos colher. Então, presta atenção naquilo que você tem plantado dentro do teu relacionamento com Deus. Começa a colocar Ele como prioridade. Começa a cuidar das coisas do Senhor. Eu sei que muitas pessoas falam mal daquela frase. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Eu super acredito nisso, porque a partir do momento que eu estou cuidando das coisas do Senhor, eu também estou cuidando da minha família, e também estou cuidando das minhas coisas. E aí eu vejo mais cuidado de Deus sobre as coisas que eu achei que eu estava abrindo mão. Entende isso? Entende que às vezes eu tô pensando assim, meu Deus do céu, eu tô dando um pouco tempo pra minha família, eu deveria estar fazendo mais. De repente Deus fala, realmente, você deveria estar fazendo mais. Então vai lá. E aí eu começo a entender que a vontade do Senhor é realmente cuidar da minha família. E daí, às vezes, eu olho para o meu ministério e percebo, meu Deus, eu estou dando pouco aqui. Deus fala, realmente, vai lá. Então, você deposita mais lá. Porque Deus vê aonde eu estou sendo falha. Deus vê aonde eu preciso melhorar e crescer. E quando nós temos um relacionamento forte com Deus, um relacionamento íntimo e profundo, Ele é o primeiro a nos contar. Primeiro, a nos alertar, puxar nossa orelha, puxar nossas rédeas, falar, ei, volta os teus olhos para isso daqui que é importante, volta o olho para a prioridade, volta o teu coração para aquilo que é essência dentro do reino de Deus, porque Deus te vê. Não ache que você vai passar uma vida inteira na terra sem Deus estar te olhando. Deus está te olhando, Ele está realmente olhando cada passo seu. E isso deve gerar em nós um carinho do Senhor. Nós devemos sentir amadas, protegidas e acolhidas, mas isso também precisa gerar temor no meu coração. Porque como é que eu vou vacilar com um Deus que me olha, com um Deus que me vê? Eu lembro que eu passei anos e eu gostaria muito que você, como que eu posso dizer, que você visse amor
nesse testemunho que eu vou contar, tá bom? Porque é algo que eu superei, que já ficou para trás. Mas assim, durante anos na minha vida eu sofri com pornografia, com masturbação e pornografia. Anos, foram anos, gente, desde os meus 10 anos de idade até os meus 18 anos, por aí, 18, 19 anos. E aí eu aprendi a confessar esse meu pecado para minha líder, para minha liderança na época. E eu conversava muito com ela sobre isso, e ela me ajudou muito, meu Deus, como eu amo essa líder que me ajudou, como ela me ajudou. Ela foi assim, como que eu posso dizer? Ela foi assim, uma pessoa, um arão na minha vida, sabe? Uma pessoa que me manteve muito de pé. E aí ela fez um trato comigo e eu comecei a cumprir esse trato. E aí ela me ensinou a confessar não só o pecado, mas confessar a tentação. Antes mesmo de eu cair nesse pecado, ela me ensinou a ver a como confessar quando eu estou quase caindo, sabe? Antes de cair, a vontade de cair. E aí teve um dia que ela olhou para mim e falou assim: "Você não cansa de falar comigo só sobre esse pecado? Só sobre quantas vezes você masturbou, quantas vezes você caiu em pornografia?" Eu falei: "Ai, eu morro de vergonha." Ela falou: "Então para de fazer. Porque se você tem vergonha de falar sobre isso, é só você parar de fazer, que daí a gente para de falar sobre isso. Porque daí você não precisa mais confessar mais nada, porque daí você não fez." E eu falei: "Uau, é isso! É isso! Que vergonha ter que toda hora confessar esse pecado pra ela. Então eu vou." Simplesmente parei, gente. Simplesmente parei, porque ela simplesmente me lembrou que Deus estava vendo aquilo que eu estava fazendo. E ele não estava se agradando. Então, antes de eu cair no pecado, o que acontecia? Eu pensava: meu Deus, Deus está me vendo, que vergonha. Não vou fazer isso daqui, não. Não vou cair nisso, não. Hoje, não. E aí, Satanás começou a perder espaço. E aí eu venci esse pecado, gente. Eu venci esse pecado. E eu lembro que quando eu me dei conta que eu venci esse pecado, eu falei: meu Deus, Deus é muito bom. Obrigado, Senhor, por estar me vendo. Porque Deus também não olha só o teu pecado, Ele vê também as tuas vitórias. Ele também te proporciona as tuas vitórias. E Deus não ia me dar essa vitória, entenda. Essa vitória tinha que ser conquistada. Essa vitória eu realmente precisava me entregar por inteiro ao Senhor para conquistá-la. Eu precisava abrir mão de quem eu era lá na velha criatura para começar a conquistar coisas dentro da nova criatura. Entende isso? Então Deus te vê, minha irmã. Deus te vê e Ele se preocupa com cada detalhe da tua vida. E eu não estou falando só da tua vida financeira. Eu estou falando também dos seus pecados, das suas falhas, do quanto você precisa melhorar, do quanto você precisa crescer no Senhor. Então lembra dessa frase do C.S. Lewis. Vou repetir. Cadê aqui? Já tirei. Deus não quer algo de nós. Ele simplesmente nos quer. Quem convence a gente é o Espírito Santo. Quem vai te levar para mais perto do Senhor é o Espírito Santo. Não existe nada que você faça mais ou faça menos que realmente te leve aos pés do Senhor. Somente o Espírito Santo. Ele que é capaz de te constranger no pecado. Ele me constrangeu no meu pecado. E isso me fez ir até o Senhor. Isso me fez ir até o Senhor. Então, o caminho é Jesus. O caminho é a graça do Senhor. É o nosso amigo consolador que nos lembra do quanto nós precisamos crescer e melhorar e sermos fortificadas naquilo que nós temos vacilado. Para então entender esse amor do Senhor. Esse amor que lança fora todo medo. Esse amor que nos lembra que nós nunca estamos sozinhas. Nós temos um Deus que nos vê. E eu não sei como tem sido a sua vida, a sua história, mas eu quero te lembrar de algo. O Senhor te ama. O Senhor cuida de você. O Senhor está com os seus olhos, com o seu coração inclinado para você. Se faz muito tempo que você não fala com o Senhor, aproveita e fala com Ele agora.
Olha para o lado e fala: oi, Jesus, tudo bem contigo? Estou com saudades. E aí você começa um diálogo com o Senhor e eu tenho certeza que Ele está muito, muito apaixonado pela tua presença. Sim, o Senhor ama a nossa presença. Não é à toa. Não é à toa que fomos salvas para passar a eternidade ao lado dele, porque ele nos ama. Porque ele ama estar conosco. Eu amo estar perto das minhas filhas. E olha que eu não sei amar de forma perfeita igual Deus. Imagina o Senhor. Imagina o Senhor. É isso, minhas irmãs. Então, se você chegou até aqui, você comenta aí os nossos emojis, tá bom? Vamos deixar o nosso jardim mais florido. E aí, você me conta aqui o que você achou, se Deus está falando com você, se você tem uma mensagem, um versículo que você lembrou, tá bom? Um beijo no teu coração, se inscreva no meu canal, já curta esse vídeo, já compartilha esse vídeo com uma amiga que você sabe que precisa receber uma palavra do Senhor no coração dela, tá bom? Um beijo grande, gente. Tchau, tchau e até amanhã.